Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, amém? Aos que estão nos assistindo, no culto domiciliar, também sintam-se abraçados e agraciados pela paz de Cristo Jesus. Nós estivemos aqui pela manhã compartilhando um pouco da nossa história, trazendo também a história de um homem intrigante, uma história empolgante, que é do profeta Jeremias. Eu flerto muito com esse livro para que eu lembre que eu não sofri nenhuma unha que esse profeta sofreu. Então eu gosto muito de ler a história dele, estudar a história do profeta Jeremias, o contexto para o qual ele foi chamado, porque não é muito diferente também do contexto para o qual eu e Ares também fomos chamados, convocados por Deus. Então isso é muito sério, nós estamos vivendo um momento muito sério na nossa nação, o que diz respeito à vida espiritual da nossa nação. Então a parte da manhã nós vislumbramos, assim, superficialmente, sobre a vida desse profeta. Eu gostaria de ter mais tempo com vocês, mas eu louvo a Deus pela oportunidade de ter estado de manhã e agora à noite, que nos dá mais ainda um tempo com a igreja, de compartilhar as nossas experiências, entregar um pouco daquilo que temos recebido, numa jornada de quase 19 anos contra o câncer cerebral. Igreja, quando nós chegamos no COR, a primeira coisa que nós perguntamos para Deus é para quem nós estávamos ali. E uma das coisas que nós aprendemos nessa jornada é que nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre a doença, nunca foi sobre o livro, nunca foi sobre o ministério, sempre foi sobre Cristo. Porque tudo é dele, para ele e por ele. Tudo pertence a ele, é para a glória dele. Então nós fomos entendendo que nós somos apenas a oferta. Nós somos a oferta de Deus neste mundo. E a obra do Espírito Santo em cada um de nós é nos transformar a imagem e semelhança de Cristo, de quem Ele é. Então, quando nós chegamos lá, foi isso que nós perguntamos: Senhor, para quem nós estamos aqui? E o Senhor então nos deu a direção para aqueles livros, que ali era um campo missionário, fantástico, de almas, cujo pior câncer não era o físico. O pior câncer delas está na alma, da maioria delas. E começamos então, Ares então começou então a evangelizar lá dentro através do livro, doando o livro. Esses livros estão sendo doados do COR. Algumas pessoas têm nos ajudado a doar esse livro lá e feito essa obra lá dentro. Experiências maravilhosas, nós temos frutos, nós temos colhido desse evangelismo. É algo que é para a glória de Deus. Então passamos tudo ali, e até hoje, quase 2 anos, a Alisson vai uma vez por semana, até 2 vezes por semana, entregar os livros lá. Esse livro não é vendido, como eu disse, em livraria, só se encontra conosco, um propósito de Deus para isso. E nós trouxemos aqui no Vale de Baca, além do câncer, muitas pessoas adquiriram hoje pela manhã. Aqui tem muito mais do que uma doença física. Aqui vai tratar de muitos cânceres. Pessoas estão sendo resolvidas pelo Espírito Santo através dessa leitura. São muitos vales, são muito além do câncer. E esse livro tem sido cura. Não sei vender livro, não estou vendendo livro, mas quem quiser adquirir, o livro está ali atrás com o Ares, ele é R$40. Tem o Pix e tem a maquininha de cartão. Se os irmãos quiserem adquirir também para evangelizar, é uma ótima oportunidade, porque é um livro para todo ser humano que atravessar o Vale de Baca. Vale de Baca, Salmo 84, Vale de Lágrimas, é o nosso vale, é o seu vale. Temos que aprender a atravessar esse vale, não há opção de voltar. E o vale não é morada, ele é só para atravessar. E enquanto vivermos aqui, nós vamos atravessar os nossos vales. Mas a palavra de Deus nos ensina como.
E eu tive o privilégio, estou tendo o privilégio de aprender isso com Deus, dentro do vale. Que você possa ter essa oportunidade também. Amém, queridos? E testemunhar disso. Nós falamos hoje sobre Jeremias. Como eu disse, né, eu tenho flertado com esse livro há um tempo, porque quando Deus nos chamou para missões, quando Deus me chamou aos 12 anos para missões, eu sonhei com terras longínquas. Eu queria muito pregar o evangelho para aquele povo que nunca tinha ouvido falar de Jesus. E quando começa o projeto, Deus revela que havia um projeto na enfermidade, isso em 2004. E Ele mostra o projeto que seria pregar o evangelho de Cristo Jesus, aonde Ele nos enviasse. E começamos então em 2011, com o lançamento da primeira edição do livro. Nós não tínhamos noção do que viria pela frente. E na verdade, o livro foi um barulho, num contexto de evangelho humanista e triunfalista, onde muitos de nós aprenderam que Deus tem que curar, porque Ele é Deus de cura. E quando nós somos lançados nesse testemunho sem cura, foi um desafio enorme e um barulho para a igreja evangélica brasileira. E ao mesmo tempo nós fomos compreendendo que a chamada era muito séria. Só que com o passar dos anos, eu já estava cansada de pregar para crente. E um dia voltando de mais uma pregação, de mais uma ministração, eu falei assim: Senhor, eu pensei que o Senhor tinha preparado para mim uma terra longínqua, para pregar para um povo que nunca tivesse ouvido falar do Senhor. Seria mais fácil. E o Senhor vai e responde no meu coração nesse dia, me revelando que Ele havia nos dado um campo missionário, que era as igrejas evangélicas. Porque é assustador, queridos, o número de pessoas, o número de evangélicos do Brasil que nunca nasceram de novo, que não representam Cristo Jesus nessa nação. Nós somos a nação que mais cresce em número de evangélicos, igreja. Nós deveríamos ser a nação mais bem-aventurada da terra, por termos o maior número de evangélicos. Mas nós somos campeão em uma coisa que me deixa em alerta, e deve deixar você também em alerta. Nós somos campeão em ansiedade. Nós somos o primeiro país do mundo que cresce em igrejas evangélicas e, ao mesmo tempo, campeão em ansiedade. E aí fecha. Aí a conta fecha. Porque o evangelho que tem sido pregado é o evangelho de que Deus vai te dar amanhã. Se você fizer isso, isso, isso. É o evangelho do amanhã. O evangelho de Cristo não é para amanhã, é para agora. Ele já nos deu. O melhor de Deus não virá para a sua vida, já veio há 2000 anos atrás. Em Cristo nós temos tudo. Ele é suficiente para nós. O evangelho cura tudo, igreja. A nossa nação tem problema sério com a ansiedade. Nós somos o 5º país do mundo em depressão e a tendência é aumentar. Nós temos pregado em igrejas, nós temos pregado muitas vezes a ouvidos surdos, como eu mencionei de manhã aqui, o que Jeremias passou com a nação de Judá. Ele pregou a ouvidos surdos, a um povo que não se arrependia. Sabe por quê? Um povo religioso. Sabe qual que é o problema da religiosidade, igreja? Que ela é pior do que a imoralidade. Porque o religioso é um pecador vacinado contra o arrependimento. Ele pensa que não precisa se arrepender. Jeremias se deparou com isso. O embate de Jeremias, nesse contexto da nação de Judá, 626 anos antes de Cristo. Esse rapaz foi chamado com 20 anos de idade.
E Deus já falava com ele lá no capítulo 1 que nós lemos, que ele seria humilhado, que ele seria perseguido, que ele iria sofrer muito, que ele iria ser solitário, e foi. Nem casar, nem adquirir família Deus permitiu que Jeremias adquirisse. 40 anos esse profeta pregou. Pregou juízo e condenação, para que Judá se arrependesse. Era uma nação apóstata, uma nação idólatra, uma nação cheia de deuses, uma nação cheia de injustiça social. Não é muito diferente da nossa nação, igreja. Não é muito diferente da nossa nação. Nós estamos vivendo uma nação pós-cristã. Nós estamos por um fio. Nós perdemos uma geração sendo doutrinada pelo marxismo cultural. Nós estamos vivendo o liberalismo teológico dentro das nossas igrejas. A palavra de Deus, ela é imutável, ela não vai mudar. Abra comigo, queridos, Jeremias capítulo 6, 8. Nós vamos continuar nesse livro agora pela noite, agora. Se eu tiver um tempinho de 10 minutos, quando eu encerrar aqui a ministração, eu vou atravessar com vocês um pouquinho do vale. Alguns momentos foram cruciais no meu vale, mas só se der tempo. Que eu não quero afadigar vocês, e nós estamos de volta para Ipatinga hoje ainda, e então será um momento aqui que nós vamos remir mesmo o nosso tempo. Capítulo 8, no verso 8, vai dizer assim, Jeremias vai denunciar aqui 3 coisas terríveis da nação de Judá. Israel já tinha sido, o reino do norte, Israel, já havia sido levado pelos assírios ao cativeiro. Jeremias estava avisando que a Babilônia estava vindo e que ela deveria se arrepender dos seus pecados. Então ele pregou com dureza, ele pregou com força. Um martelo que esmiuça a penha. Esse profeta quis desistir várias vezes. Sabe por que ele não desistiu? Porque foi Deus que o chamou. Quando é Deus que te chama, não tem como você desistir. Você pode desanimar, mas desistir você não desiste, porque Ele não deixa. Nós não temos essa opção. O chamado é de renúncia. O chamado de Cristo na nossa vida é para morrer. É de renúncia. É um caminho estreito. Tem uma citação de Jonas Madureira que eu gosto muito. Que nós não podemos romantizar a soberania de Deus. Porque a soberania de Deus muitas vezes vai nos levar para um jardim de aflições. E vai doer. Em todo o meu testemunho, esse foi o maior embate que eu tive com Deus. Porque eu esbarrei na soberania. E como a soberania de Deus é maravilhosa, quando nós entendemos que a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. E você passa a experimentar isso com uma mente renovada. É maravilhoso quando a gente entende que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E o bem não é seu sonho realizado. O bem não são seus planos, não são seus projetos. O bem é te fazer imagem e semelhança de Cristo Jesus. Esse é o bem maior da sua vida. Não há outro bem maior. E Ele vai forçar o bem em você. Ele força o bem em nós. Sabe como? Nos levando para o vale. Nos levando para o deserto. É um mecanismo que Deus usa para nos transformar, para forjar a nossa fé. Foi o que Ele fez por várias vezes com Israel, fazendo agora com Judá. Avisando que do reino do norte viria seus inimigos. E que ela se arrependesse. Então no capítulo 8, no verso 8, a primeira coisa terrível que Jeremias vai denunciar.
Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? É terrível ter a lei de Deus e não seguir a lei de Deus. Era exatamente o que esse povo tinha. Eles tinham a lei de Deus. Porque um pouco antes, quando Jeremias ele começa a profetizar, foi no 13º ano do reinado do rei Josias. E foi no reinado do rei Josias que o livro, que a lei foi encontrada, ela estava perdida dentro do templo. Não havia palavra de Deus para eles. Quando a lei foi encontrada, foi levada para o rei Josias, ele rasgou as suas vestes, porque ali ele viu que estava diante de uma nação que profanou toda a lei do Senhor. E mais do que depressa, ele mandou derrubar os altares dos deuses adorados naquela nação. Ele começou uma reforma naquela nação. Mas não foi suficiente. Não foi suficiente. Deus ainda estava irado com aquela nação. Havia muita coisa para se consertar. Por isso que Jeremias foi levantado. E toda vez que Deus levanta um profeta na nação, é para exortar a nação ao arrependimento e ao juízo de Deus que está por vir. Nós estamos sendo exortados nesse último momento, queridos. Deus tem levantado os seus profetas nessa hora, para exortar a igreja. Como Jeremias foi dada a ele autoridade para exortar, para destruir, para arrancar e também para consolar e edificar. É isso que a profecia faz. A profecia é a palavra de Deus, já está tudo revelado nela. Então Deus ele levanta os seus profetas para exortar a igreja ao arrependimento. E é isso que Jeremias está fazendo com essa nação. Então o que dava a essa nação? A ilusão de que Deus deixaria eles se safarem. Porque Israel foi levada pela Síria. Então eles pensavam que por ter a lei, por ter o templo em Jerusalém, Deus não ia mexer com eles. Doce ilusão. Ter uma Bíblia não te faz cristão. Ter a sua Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23 não te faz um cristão. É possível morrer de fome com a despensa cheia. Tem muita gente que não tem só uma Bíblia, tem várias, tem todas, mais do que precisa, mas ainda assim é possível morrer de fome, com a despensa cheia, que é a palavra de Deus. Ela é a nossa comida. Provérbios 27, 17 vai dizer que uma alma satisfeita despreza até o mel, mas uma alma faminta até o amargo é doce. A única coisa que alimenta a nossa alma é o pão vivo que desceu do céu. Não tem outra comida para a sua alma. Enquanto a sua alma não tiver um encontro com Cristo, ela vai procurar em todos os lugares, porque Deus colocou no coração, na alma humana, a eternidade. Então está na alma humana buscar Deus. E só há um caminho que leva a Deus, queridos. Se todos os caminhos levassem a Deus, o único filho dele não precisaria morrer na cruz. Só há um caminho, só há uma verdade. Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Andemos nele. Aquele povo estava seguro, pensando que estava tudo bem com eles, mas não. A gente não precisa de mais informações. Nós precisamos de ser transformados. A outra coisa terrível que Jeremias vai denunciar nessa nação
Está no versículo 11. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. É terrível ter um diagnóstico de uma doença grave e o médico te dá um antigripal para tratar ela. É assim que tem sido feito na maioria das igrejas da nossa nação, queridos. Lidando com o pecado como se nada fosse. Tratando levianamente de uma doença grave, que é o pecado. O pior câncer que existe está na alma e é o pecado. Outro, que é o câncer espiritual. Há outros cânceres que são emocionais. Que uma vez tendo um encontro com Cristo, esse pecado, essa ferida é curada. Mas ainda assim nós vamos viver processos de cura e transformação enquanto vivermos. Nossos traumas, nossas feridas e tantas coisas para serem resolvidas dentro de nós. É por isso que seremos transformados de glória em glória. Não de culto em culto, de glória em glória, na revelação de quem Deus é. O tanto que Ele vai se revelando a você, dependendo do tanto que você também vai buscando Ele para relacionar-se com Ele. O que Deus quer com você é relacionamento, é intimidade com Ele. Ele vai te curando assim. Aí nós vamos sendo transformados de glória em glória, como se estivéssemos olhando para um espelho, até que nesse espelho não se vê mais a sua imagem, mas se vê a imagem dEle. A obra é essa, o padrão é Cristo. Deus não vai baixar o padrão do Evangelho. Não baixou para os apóstolos, não baixou para a igreja dos primeiros cristãos, não baixou para o Filho. É a mesma forma, é essa, é o mesmo padrão, é Cristo. Deus está nos transformando em Cristo, em oferta para este mundo. E derramou amor no nosso coração, para que o outro seja visto, para que possamos adorar a Deus no outro. O altar de Deus está na vida do outro. O maior sinal da volta de Jesus já está acontecendo. É que no esfriar do amor de quase todos, no aumento da iniquidade, o esfriamento do amor. E nós temos visto isso. Pessoas pecando deliberadamente. Quanto mais se aumenta a iniquidade, quanto mais um homem vai se importando só com ele mesmo, e é esse evangelho que é pregado, que tem fomentado o ego humano, tem fomentado essa natureza humana perversa, pecaminosa. Por isso que Paulo diz que nos finais dos tempos haveriam comichões nos ouvidos. Porque essa palavra, esse evangelho não é o evangelho que a igreja quer ouvir, que a maioria da igreja quer ouvir. Não é. Então, terrível é curar a ferida, que é o pecado, tratando o pecado levianamente. Quase não se tem pregado contra o pecado mais, igreja. Pecado vai continuar sendo pecado. E o que é pecado? Não são só as obras da nossa carne. Nós somos pecadores. Nós somos salvos do pecado original, mas continuamos pecando. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Mas aqueles que estão em Cristo estão livres da condenação eterna que o pecado, que a maldição do pecado trouxe a nós. Em Cristo Jesus nós temos autoridade para não pecar. Nós podemos dizer não ao pecado. Então não são só obras da carne. Pecado é qualquer coisa que eu faça fora do centro da vontade de Deus para a minha vida. Eu posso estar fazendo tudo certo, tudo lícito, e pensar que Deus vai aprovar porque está certo, é lícito. Mas se estiver fora do projeto dele para a sua vida, é pecado. Pecado é transgredir a lei de Deus. Nós temos que mudar a nossa rota, voltar para o centro da vontade de Deus, queridos. E construir com o projeto.
Ele tem um projeto para cada um de nós. Deus tem uma estatura para cada um de nós. Deus tem uma estatura perfeita para cada um de nós. Precisamos dar nome aos bois, igreja. Precisamos lembrar que muitas vezes está ficando esquecido isso. Adultério é pecado. Fornicação é pecado. Mentira é pecado. Fofoca é pecado. Inveja é pecado. Relações homossexuais é pecado. Saber o bem que tem que fazer e não faz também é pecado. Suborno é pecado. Sonegar impostos é pecado. Precisamos lembrar disso, igreja. A palavra é imutável. E o que o liberalismo teológico vai tentar incutir na cabeça de muitos, já está conseguindo, é que a Bíblia só contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus. E que ela tem que ser atualizada. Não, queridos. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo vai passar, mas a palavra permanecerá para sempre, porque Ele é a palavra. João viu na ilha de Patmos a palavra salpicada de sangue, o próprio Jesus. Ele é a palavra. A palavra é imutável, não tem que ser atualizada, ela é viva, ela é eficaz. Não importa o tempo que passe. Quando o Evangelho é pregado, o Evangelho é o poder de Deus para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para te curar hoje, para te libertar de uma vida de escravidão, longe de Deus. Ele é o poder de Deus. E essa palavra, queridos, ela nos desnuda. Ela é viva e eficaz porque ela é uma espada de 2 fios. Ela corta, tanto para a salvação quanto para o juízo. Ela não volta vazia. Ela já está operando aqui hoje, ou salvação ou juízo. Seremos indesculpáveis diante dele naquele grande dia. Seremos indesculpáveis, porque temos ouvido a palavra de Deus. E ela tem cortado. A palavra diz que ela sonda. Ela é apta para sondar o mais íntimo do nosso coração, os pensamentos mais íntimos. Ou seja, ela nos deixa nu diante de Deus. O que Deus quer nos fazer é nos deixar nus diante dele, para curar as nossas verdades. Nós tentamos esconder as nossas verdades. Nós fugimos da dor. Nós queremos fugir da dor. É da nossa natureza humana. Adão, quando pecou, a primeira coisa que ele fez foi fugir. Ele cozeu folhas de figueira, se escondeu atrás de um arbusto, se escondeu de Deus, se escondeu de Eva e se escondeu dele mesmo. É a mesma coisa que fazemos quando nós erramos, quando nós pecamos, quando a luz do Senhor incide sobre o nosso pecado, sobre as nossas verdades, nós fugimos. Não queremos ser tratados, porque dói. Viver dói, igreja. A dor faz parte da nossa vida. E algo que me consola muito, que está escrito aos Hebreus, no capítulo 5, lá no verso 8, dizendo que até o Filho do homem, o Filho do Deus vivo, Jesus, sendo Filho do homem, lá está dizendo que ele sofreu, que a dor que ele padeceu, essa dor o ensinou, ele aprendeu com a dor que ele sofreu a obedecer o Pai. Jesus não precisava aprender nada, mas ele passou pela dor, ele sofreu a dor, para nos ensinar, queridos, que a dor está atrelada à obediência. Há 3 maneiras de Deus transformar você, há 3 maneiras de Deus nos curar. É através da palavra, aplicada em nós pelo Espírito Santo de Deus. Então a palavra, o Espírito Santo de Deus e a dor. A dor faz parte da nossa vida. Não tem como fugir dela. Se você não sente dor, porque você está fugindo dela. Não sei qual é a fuga que você tem para sua dor, mas volte e se coloque diante do Senhor para ser tratado, na sua ferida, nas suas verdades.
Enquanto nós vivermos aqui, nós vamos ser curados. Nós precisamos ser curados. E a última coisa terrível que Jeremias vai dizer para esse povo, vai denunciar este povo, está no verso 13. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu, e até aquilo mesmo que lhes dei se irá deles. É terrível ser uma árvore frutífera, plantada no jardim do Senhor para dar fruto e não encontrar frutos dela. Uma coisa terrível. Nós fomos chamados, escolhidos para dar fruto. Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vocês. Eu vos escolhi, vos nomeei, para que vás e deis fruto. O martelo já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao inferno, queridos. Nós somos árvore com potencial para dar fruto, todos nós, Deus colocou em nós potencial para florescer, para frutificar. Quando aquela parte Jesus passa pela figueira, e aquela figueira estava bonita, toda cheia de folha, ele estava com fome. Quando ele se aproxima daquela figueira e vai pegar figos, não havia fruto nela. E ele amaldiçoou aquela figueira. Sabe por quê, igreja? A figueira ela tem uma característica muito especial. A figueira, diferente das outras árvores, antes de dar o fruto, ela dá a folha primeiro. Ela dá a folha. Então, tudo indicava que aquela figueira estava repleta de figos. Mas era uma figueira falsa. Ela só tinha folhas. É o que Deus quer nos curar, mais quer nos curar é disso, queridos, da nossa religiosidade. Muitas vezes nós nos tornamos uma falsa árvore, tem folhas, é bonita, mas não tem fruto. O que nós temos que ser cristão daqui para fora. É muito fácil ser crente aqui. É anunciar, é manifestar o reino de Deus lá fora, em todas as circunstâncias, em todo momento que você puder. O seu culto não começou quando você entrou aqui. O seu culto começou quando você acordou. É como você trata seu marido. É como você trata sua esposa. É como você procede em casa. É o seu procedimento. Há princípios bíblicos que estão sendo perdidos. A palavra de Deus nos exorta a não retirar os limites que os antigos colocaram. Nós retiramos. Se a gente perguntar aqui quais os filhos que estão comendo, tem uma refeição, pelo menos uma à mesa com os pais, nas escolas que eu dou palestras, quando eu pergunto isso, alguns gatos pingados levantam as mãos. Não tem nenhuma refeição com os pais à mesa, não se assentam à mesa. Eu e Arso somos de uma geração que não só se comia na mesa, com os pais juntos, com a família junto. Nem que fosse uma refeição, queridos. Amada, mãe, esposa, forre a mesa, prepare a mesa, coloque a mesa. Nem que seja só você e seu filho, mas faça isso. Isso é saúde para a sua criança. Isso é saúde para o seu filho. É saúde para a sua casa. A cura na mesa. A cura na mesa. Quando o cordeiro está à mesa, o anjo da morte pode passar. Mas quem governa lá dentro é Jesus. Essa foi uma revelação na saída do povo do Egito. Deus não mandou o povo se reunir para fazer um culto. Deus mandou que cada família se reunisse ao redor da mesa e cada família colocasse um cordeiro. Uma família pequena iria se unir com outra, mas haveria de ter o cordeiro à mesa e o sangue dele nos umbrais das portas. O anjo da morte passava, e aonde estava o sangue daquele cordeiro à mesa, ele não entrou. A mesma forma é nós. Nós estamos vivendo um momento em que o anjo da morte está passando. E ele tem sede pelas nossas crianças. Ele tem sede pelas nossas famílias.
Nós precisamos posicionar agora, igreja, como árvore frutífera e florescer, dar fruto, para que os nossos filhos vejam isso em nós. O maior exemplo para os nossos filhos, o maior exemplo de um filho é o pai e a mãe. Pode mandar ele para congressos, acampamentos, seminários, mas o maior exemplo para o seu filho, para as minhas filhas, nós tivemos consciência disso, graças a Deus, muito cedo. O maior exemplo vai ser sempre pai e mãe. Seja o exemplo para os seus filhos. Eles estão observando vocês. Eles nos observam, aprendem muito mais com o nosso procedimento do que com as nossas palavras. Então, essas 3 coisas terríveis. É terrível ter a lei de Deus e não obedecê-la. É terrível curar a ferida, dizendo paz, paz, quando não há paz. É terrível ser árvore frutífera e não florescer. Nós vamos encerrar, né? Eu esqueci de falar uma coisa importante, que eu falei de manhã e não falei com vocês aqui. Até esqueço. Eu vivo como curada, igreja. É o momento que eu estou pregando, é um momento que eu não sinto dor. É um alívio que Deus me dá. Senão eu usaria a dor como pretexto para não ir, então não vir. Então Deus conhece as nossas fraquezas, Ele sabe lidar com cada um de nós. Ele sabe o espinho da carne que cada um precisa para permanecer na presença dEle. E o espinho da minha carne é a dor. Só que quando eu terminei meu tratamento, esse ano, eu terminei a quimioterapia em maio. No mês de junho, eu refiz a ressonância, de 3 em 3 meses de novo. Só que no mês de junho, nós fomos... não vou dizer pego de surpresa, porque não dá para contar essa história agora, que em nenhum momento Deus nos pegou de surpresa. Ele é o Deus do antes. Ele prepara antes, Ele faz antes, Ele provê tudo antes, Ele fortalece antes. Na minha história, os detalhes são maravilhosos. Se eu pudesse discorrer com vocês aqui, vocês iam ver que incrível que é. Como Deus mostrou cada etapa dessa jornada no Vale de Baca. Cada etapa dessa doença. E cada etapa trouxe um crescimento e uma cura para as nossas vidas. Quando foi em junho, surgiu o 5º tumor. A 5ª lesão. E dessa vez, a 5ª lesão está no ventrículo do cérebro, mais uma vez inoperável, assim como o 3º foi. E dessa vez, não houve mais tratamento convencional. Eu já tinha feito todos. Então não havia mais nenhuma porta. E outra coisa que eu aprendo, né? Eu falei para a igreja hoje pela manhã, quando todas as portas se fecham, Deus abre uma. Deus providencia uma. E Ele providenciou algo maravilhoso que não está sendo só para mim, mas para centenas de pessoas. Eu fui elegível por um tratamento experimental em São Paulo, né? Um tratamento criado por 2 cientistas da Unicamp. E eu fui elegível porque eu já fiz todos os tratamentos, eu passei no protocolo deles. Então, a cada 2 meses, eu e Aros vamos a Paulínia, passamos por esses cientistas e trazemos as injeções, são injeções. Eu tomo 2 injeções semanais. Elas têm efeito colateral, pregar é um milagre, continua sendo um milagre na minha vida, estar viva é um milagre. A cura não seria um milagre, a cura física não seria um milagre na minha vida. O maior milagre da minha vida é permanecer viva com o câncer no cérebro. O último tumor, o 4º câncer, eu saí do consultório do médico Iariston, com um prognóstico de 3 meses a 1 ano e meio de vida. Foi ano passado. E esse ano, o 5º. Não há prognóstico. Prognóstico eu não vivo pelo prognóstico. O que eu tenho ensinado neste vale, por onde nós temos passado, é ensinar a igreja, aos enfermos físicos, a tirar os olhos da doença e aprender a viver como curados. Porque uma fé curada vai te ensinar a viver o tempo eterno de Deus.
Nós estamos já no tempo da eternidade de Deus. A nossa vida é eterna. A nossa cura é eterna. A maior cura que o Senhor quer fazer na sua vida hoje é curar a sua alma para a eternidade com Ele. Esse corpo, o Senhor vai nos dar outro. Nós receberemos um corpo glorificado, quando não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte. O que nos aguarda, queridos, vai muito além do que podemos pensar ou imaginar, aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Estamos cada vez mais próximos disso. Então não desanimem na fé. Vocês podem perder tudo, mas não percam a fé em Cristo Jesus. Porque o justo vai viver da fé. Sem fé não é difícil, não é complicado, é impossível agradar a Deus. E o fim da nossa fé é para a salvação da nossa alma. Então toda dor, toda tribulação que você estiver passando, agradeça ao Senhor. É a forma que Ele está fazendo para forçar o bem em você. Porque se Ele não fizer isso, só tem uma coisa que nós fazemos com muita facilidade, que é nos afastar dEle. A nossa natureza não quer Deus. A nossa natureza não quer nada com Deus. E todo aquele que é chamado por Deus para viver o propósito dEle, vai enfrentar muitas lutas, até mesmo a maior dela, que somos nós mesmos. Eu sou o meu maior desafio. A minha maior luta sou eu mesma. Hoje de manhã eu preguei para mim. E Deus faz isso conosco. Não tem problema desanimar, não tem problema chorar, não tem problema sentir tristeza, não tem problema sentir dor. Mas em todo tempo, se lembre que Deus está com você. Ele prometeu estar conosco todos os dias. E Ele é fiel para cumprir. Amém, igreja? Feche os teus olhos. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por este culto, por este momento, Senhor, de cura que o Senhor tem nos dado. Pai, pedimos ao Senhor, meu Deus, que continue curando, ó Pai, nesta casa. Que essa palavra, Senhor, seja ruminada e seja comida de novo. Mas que ela venha, Senhor, fazer um barulho dentro de cada um de nós. Para que possamos nos firmar na Tua presença. Estamos num momento, Senhor, crucial. A igreja está prestes a partir, Senhor, a qualquer momento. E ainda há dias difíceis para serem vividos. Precisamos de Ti, Senhor, da Tua misericórdia. Sabemos que nada vai nos separar do Teu amor. Obrigada, Jesus, pela Tua palavra. Obrigada pelas Tuas promessas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor renova. As Tuas misericórdias são renovadas em nós a cada manhã. E o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigada por tudo, Senhor. E em tudo nós Te damos graça. Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer ao pastor Bruno, a família. Obrigado pela oportunidade. Igreja, Deus abençoe vocês. Amém.